Como vocês já sabem, Tetsuya Saruhatari, o autor de Toff, tem um grande costume: descartar personagens quando ele não vê mais utilidade para eles. Um exemplo disso foi os amigos de infância de Kibo, Morian e Ishig, personagens que eram coadjuvantes presentes em quase todas as páginas, que depois foram simplesmente descartados por não terem mais utilidades. Futuramente, tivemos a aparição do verdadeiro pai de Kibo, Kakugo Kusakabe, e seus reis celestiais, monstros que fizeram frente aos mais fortes do mundo naquela época. Após a função narrativa deles cessar, eles simplesmente sumiram de cena. Porém, teve um personagem que sumiu de cena recentemente e não completou o seu ciclo. Essa é Yuki, filha de Kiryu, que há muito tempo não víamos. Afinal, o foco da obra se tornou um torneio de artes marciais, dizer sobre os mais fortes da obra. Muitos de vocês até esqueceram da Yuki. Afinal, o grande chamariz do autor, e que nós todos naturalmente começamos a pensar, é que se Kibo realmente tinha ficado para trás de Ryusei e G11. Será que o Kibo não é tudo isso? Será que o Kibo foi nerfado? Tudo isso será respondido no vídeo de hoje, como vocês já perceberam pelo título. O vídeo de Toff de hoje começa numa sala de cirurgia, onde um médico dizia: preparar a circulação cardiopulmonar artificial do receptor. Remoção do coração, está tudo pronto. Podemos ver Yuki sendo operada e continuava sendo dito: o coração do doador está chegando. Vamos conectar os vasos sanguíneos. O coração está mantendo a circulação sistêmica. Fechamento do tórax. A cena cortava para horas mais tarde, onde Yuki já havia sido operada e George Spencer dizia: parece que a cirurgia da Yuki correu bem. Kiryu concordava e Spencer continuava dizendo: o doador era um jovem soldado sem família. Kiryu dizia: Spencer, sem a sua cooperação, não teríamos encontrado um doador para Yuki. Sou grato a você. Spencer pontuava: não é do seu feitio usar palavras como gratidão, Kiryu. Então até você também sabe o que é ser pai. Estou surpreso. Kiryu dizia: justamente por isso me sinto mal em relação a Stephanie. Mesmo tendo sido transferido de Washington para Nova York para fazer o transplante cardíaco, mesmo o Príncipe Demônio, que é o doador, estando aqui mesmo, neste hospital à espera, não há nada que você possa fazer. Spencer pontuava: de fato, no caso da Stephanie, ela estava em uma condição em que o coração poderia parar a qualquer momento. Aquele coração mutante era a última esperança. Kiryu dizia: e mesmo assim, por causa de uma única ordem do presidente Trump, tudo foi por água abaixo. Quero perguntar uma coisa, Spencer. Supondo que fosse possível transplantar o coração do Príncipe Demônio, os sintomas da Stephanie melhorariam? Ela deixaria de estar em estado vegetativo? Spencer questionava: onde você quer chegar? Kiryu respondia: sem conseguir sequer piscar, sem conseguir respirar sozinha. Ela apenas continua viva. Spencer voltava a questionar: o que você quer dizer? Kiryu questionava de volta: isso pode realmente ser chamado de estar viva? Talvez seja melhor acabar com isso e pôr fim ao sofrimento dela. Ao ouvir isso, galera, Spencer se virava acertando um soco no meio da cara de Kiryu. Curioso, ele questionava: o que você sabe sobre isso, seu desgraçado? Spencer entrava com um upper no corpo e voltava a dizer: minha filha é excreta, derrama lágrimas, ela está viva. Desde que ela continue viva, isso pra mim já basta. Quando Spencer entrava com o direto, ele percebia algo. Era Kiryu que segurava seu punho e dizia: aproveite que eu estou deixando você me acertar de propósito e venha com tudo, seu idiota. Spencer sorria e dizia: é justamente por eu saber disso que eu não consigo te bater, seu desgraçado. Kiryu dava risada e a cena cortava para um café, onde Ricardo dizia: senhorita Kaoru, 2 cafés e um smoothie, e também um lamen. Kaoru respondia: lamen não temos, mas temos cookies deliciosos. Ryusei questionava: Sr. Kishi, você realmente não vai para os Estados Unidos? Esse evento será incrível. Kibo respondia: eu acabei de voltar ao Japão, por que eu teria que ir para o exterior de novo? Ryusei questionava: mas você não está preocupado com o Sr. Seiko? Kibo respondia: as minhas costelas estão quebradas, ainda estão longe de se recuperar. Só de espirrar já dói pra caramba. Além disso, os ferimentos de quando fui atropelado ainda nem cicatrizaram direito. E acima de tudo, eu peguei uma virose na Rússia e tive diarreia todos os dias que eu estive lá. Eu tô todo assado. Aquele papel higiênico áspero do exterior é uma merda. Fez sangrar e arder demais. No fim das contas, o Japão dá de 10-0, essa é a verdade. Ryusei dizia: ah, sim, entendo. Eu não poderia ir sozinho? Kibo respondia: ô Ryusei, eu já disse pra você parar com isso, cara. Ao lado, Ricardo pegava um biscoito de gatinho e dizia:
Oh, que biscoito fofinho. É delicioso também. A cena cortava para minutos mais tarde, onde Ryusei questionava: Sr. Kishi, para onde vamos? Kibo respondia: Vamos nos preparar para ir aos Estados Unidos, já que você tá querendo lutar nos eventos de lá. Ryusei, você quer participar desse evento de artes marciais, não quer? Então me derrote primeiro antes de ir. Só existe uma vaga para participar, então só resta lutar, certo? Proclame para si mesmo o título de mais sorte. Vamos, lute comigo valendo uma vaga para o evento de artes marciais nos Estados Unidos. Quem vencer entra nesse evento. Ryusei pedia: Sr. Kishi, espere um momento, por favor. Eu só quero ir para os Estados Unidos porque eu estou preocupado com o Sr. Seiko e o Príncipe Demônio. Se você, Sr. Kishi, for participar, eu naturalmente desisto da vaga. Kibo dizia tirando a jaqueta. Eu não gosto disso. Esse seu jeito de ficar se contendo e sendo educado demais é forçado. No fundo você quer muito participar, não quer? Então bora, mostre isso. Ryusei ficava sem graça, não sabia muito bem o que falar e Kibo continuava enquanto se alongava. Tá, tudo bem, eu quero lutar com você. Quero resolver isso de uma vez por todas e ir para os Estados Unidos de cabeça erguida. Você é o mais forte, né? Vamos ver. A troca de protagonistas tem que ser conquistada pela força. Ryusei fechava a cara e questionava sério. Sr. Kishi, você está falando sério? Kibo respondia num espacate. É óbvio, parece que as eliminatórias do outro lado do oceano já começaram. Tem bastante regras malucas que ninguém entende direito. Parece que, mais do que humanos, são sujeitos próximos de monstros que disputam combates especializados em força e porte físico. Podíamos ver dois homens monstruosos, amarrados com correntes num tonel. A luta era de tapa na cara. O monstro mais musculoso acertava um tapa em cheio e Kibo continuava contando. Não tem absolutamente nada a ver com MMA. É uma luta de tapas. Sinceramente, eu nem entendi o porquê dessa eliminatória do Ocidente. O gordão que levou o tapa dizia: Não fez efeito. O musculoso se chocava, tomava um tapa na cara e perdia alguns dentes. Porém, eles voltavam a se atacar. Mas eles davam socos agora e diziam: Oh, isso não vale, é uma luta de tapas, pô. Retornávamos para Ryusei, que questionava: Mas isso não é repentino demais? Kibo respondia: Tanto o amor quanto uma briga começam de repente, Ryusei. Vai, para de falação. Ryusei dizia entrando em guarda. Entendo. Então vamos lutar. Kibo alertava. Ryusei, eu ando tranquilo ultimamente, mas te alerto. Eu tenho um lado bem perverso e eu pretendo mostrar isso. Ryusei questionava. Perverso? Kibo respondia. Mesmo que a gente se dê bem agora, desde que você pegou o coração de Garcia, vi pensando na possibilidade de lutar contra você. Mesmo enquanto conversava normalmente com você, eu só pensava em te esmagar na porrada. Kibo entrava com uma sequência extremamente rápida de jabs e Ryusei bloqueava e dizia: Mas isso vale pra mim também. Não importa contra o tipo de adversário que eu estive lutando. Eu sempre imaginei que eu estava enfrentando você, Sr. Kishi. Ryusei entrava com direto, mas Kibo bloqueava e batia de encontro. Ryusei sangrava, mas batia também de encontro nas costelas e dizia sério: É por isso que eu consigo reagir aos seus movimentos, Sr. Kishi. Eu te estudei completamente, então não me entenda mal. Se eu quero lutar, é porque tenho respeito por você. Kibo sentia dor por estar com as costelas ainda quebradas, mas Ryusei não se importava. Ele batia com um chute do outro lado e continuava dizendo: É porque você é forte. Lutando contra você, eu posso absorver essa força. Ryusei batia com um cruzado, mas Kibo desviava e entrava com um chute na cara enquanto exclamava: Não me subestime, seu desgraçado. Ryusei era jogado para trás alguns metros. Sangrava bastante, Kibo dizia sorrindo: Minha força não vai ser absorvida tão facilmente assim. Não sinto mais raiva nem ódio de você, porém, eu tenho medo. E o quanto você vai ficar forte daqui pra frente carregando o coração de Garcia? Significa que se eu não te der uma surra agora, depois pode ficar complicado demais. Quando te conheci pela primeira vez, eu nunca pensei em algo assim, mas agora é diferente. Entrávamos no flashback, onde o Kibo cabeludo continha Ryusei com um dedo e dizia: Não se ache tanto assim, ô seu merdinha. É como um garoto do beisebol infantil dizendo que vai lutar contra um jogador da liga principal. Kibo acertava Ryusei no corpo e no presente ele voltava a dizer: Você se lembra, Ryusei, daquela vez em que você foi derrotado de forma humilhante, sem conseguir fazer nada contra mim? Você desmaiou coberto de urina e fezes. Você não esqueceu a humilhação daquela vez, não é? Desista do torneio de luta. Não vou permitir nem que você participe, muito menos que vá para os Estados Unidos. Kibo entrava com um direto rápido como um tiro e Ryusei desviava desse primeiro e da sequência subsequente que chegava. Em seguida ele dizia: Não, eu quero lutar. Foi por causa daquela humilhação e daquela vergonha que eu consegui ficar mais forte.
Ryusei entrava com outro soco nas costelas. Dessa vez, Kibo sentia sua lesão de forma mais ostensiva. Em seguida, a cena cortava para um flashback, onde Howard Stamp estava no hospital onde Yuki estava internada. Lá ele questionava: Kibo, Yuki é filha de Kiryu? Kibo respondia: Yuki? Sim, mas o que aconteceu com ela? Stamp respondia: Parece que a cirurgia de transplante do coração dela foi bem sucedida esses dias. Kibo comentava: Entendo. Então a cirurgia da Yuki correu bem, que bom. Stamp contava: Sim, neste hospital o príncipe demônio também está na UTI, mas agora deve estar confinado em algum quarto. E a filha de Spencer, Stephanie, também está neste hospital em estado vegetativo. No caso de Stephanie, ela sofre de uma doença grave, em que seu coração pode parar a qualquer momento. Havia um plano para transplantar o coração de Garcia, fruto de uma mutação, mas a intervenção do presidente fez tudo isso ser cancelado. Os Estados Unidos perceberam que aquele coração mutante é algo que não pode ser dado. Então antes, o Garcia, tratado como lixo, destinado à eliminação, agora possui um valor incalculável. O coração de Garcia está sendo alvo de uma disputa. Por isso, o lutador convidado para participar do evento de artes marciais não é você, Kibo, mas sim o Ryusei. No presente, Kibo segurava o braço de Ryusei e o som de crack ecoava. Ryusei sentia dor e Kibo alertava: Você não pode me derrotar, Ryusei. Quem vai para os Estados Unidos sou eu, Kishi Miyazawa. Ryusei tomava uma joelhada no corpo, porém, ele se soltava do aperto de Kibo e entrava com um golpe no corpo. Mas Kibo prontamente agarrava o braço e entrava no armlock. A cena cortava agora para a Casa Branca, onde Donald Trump questionava: Aquele coração mutante foi originalmente criado por uma arma humana desenvolvida pelo nosso país com um investimento militar gigantesco, correto? Por que deveríamos entregar um coração tão valioso assim a um japonês? Recebemos daquele japonês algo que justificasse uma quantia tão enorme de dinheiro? Spencer respondia que não, e podíamos ver uma foto de Ryusei na mesa, e Trump exclamava: Então vamos pegá-lo de volta. Spencer pontuava: Mas senhor, Ryusei está vivo. Trump insistia: Não venha com discursos bonitos, Spencer. Você também estava tentando arrancar o coração do príncipe demônio enquanto ele ainda estava vivo, não estava? Pela sua amada filha. Retornávamos para o combate, onde Ryusei girava no ar para não tomar um armlock. Ele se safava no ar mesmo e Kibo dizia: Eu não esperava que você escapasse de uma chave de braço tão perfeitamente. Você realmente se tornou um ótimo artista marcial. Vai, pode dizer, é porque você não fica confiando apenas no coração de Garcia e treina de verdade, né? Ryusei respondia: Sim, é isso, Sr. Kishi, mas você tem tanta força que sinceramente eu não esperava. Estou um pouco surpreso. Entrávamos no flashback da ligação, onde Kibo questionava: Convidar Ryusei para esse evento é para colocar as mãos no coração de Garcia, correto? Se fosse apenas grappling, tudo bem. Mas com MMA, com golpes na cabeça sendo permitidos, normalmente alguém com um olho só nem poderia participar. Além disso, se ele entrar nos Estados Unidos, onde eles têm influência e poder, poderiam sequestrá-lo a qualquer momento e fazer o que quiserem com Ryusei. Stamp respondia: A verdade é que não vai ser um evento comum, Kishi. Serão lutas de outra dimensão. Os competidores são feras selvagens levados ao extremo da brutalidade. Apesar da diferença física esmagadora, as regras serão praticamente inexistentes. Eles pretendem destruir o Ryusei usando qualquer truque sujo que for necessário. Kibo sugeria: Durante a luta, ele sofreu um acidente inesperado, entrou em estado de morte cerebral e se tornou um doador de órgãos. Esse seria o retorno cagado, não é? Nesse caso, menos ainda podemos deixar o Ryusei ir para os Estados Unidos. Eu que vou para lá. Stamp respondia: Não, eles não estão interessados em você, Kibo. Kibo insistia: Mesmo que não me queiram lá, eu irei para os Estados Unidos. Voltávamos para o presente, onde Kibo lançava um jab rápido, mas Ryusei já respondia com um direto de encontro. Porém, o soco de Kibo era uma finta. Ele ia para as pernas e em seguida pensava: Como eu poderia permitir que arranquem o coração do Ryusei? Ryusei descia com uma esquerda baixa, mas Kibo desviava deslizando nas pernas e encaixava uma chave de joelho. Ele torcia e continuava pensando: Eu vou impedir a ida do Ryusei para os Estados Unidos, custe o que custar, mesmo que eu tenha que destruir o Ryusei. Os ligamentos do rapaz rangiam e íamos para o flashback, onde Howard Stamp questionava: A verdade é que o Ryusei quer participar do evento. Mesmo que tente impedi-lo, ele não vai aceitar, ou vai? Kibo respondia: Mas eu vou fazê-lo aceitar pela força. De volta ao presente e no combate, Ryusei deslizava e puxava a perna de Kibo. Em seguida, as palavras de Stamp ecoavam no presente: O Ryusei vai resistir desesperadamente, usando tudo o que tem. Em seguida, o narrador exclamava enquanto Ryusei tentava finalizar: Chave de joelho cruzada. A cena cortava para Stamp, nos Estados Unidos. Lá ele dizia:
Opa, Spencer. Ele vai acabar com o Kibo, não precisa se preocupar. Spencer questionava. Ei, espera, você já está aí? Stamp, você realmente trabalha rápido, hein? Stamp respondia. Sim, neste momento estou indo em direção à UTI. Na verdade, estou no hospital desde madrugada. Spencer ordenava. Muito bem. Olha a sala à direita no final do corredor. Ao chegar no local em questão, Stamp via o estado de Stephanie, a filha de Spencer, em estado vegetativo. Stamp saía andando e Spencer dizia. Se você seguir mais para o fundo, deve haver a sala que procuramos. Stamp assim fazia. Chegava na outra sala e lá ele via Garcia. Em seguida dizia. Encontrei o príncipe demônio. Digo, o G11. Spencer pontuava. Muito bem, o resto está em suas mãos. Stamp dizia entendido, em seguida retornávamos para o combate, onde Ryusei torcia na chave e pensava. Os ligamentos do joelho de Kishi estão rangendo e gritando de dor. Mesmo assim, eu não vou soltar. A chave de joelho está completamente encaixada, perfeitamente encaixada. Eu vou finalizar usando tudo que eu tenho. Só que na mesma hora, galera, Kibo dava um chute com a outra perna solta na cara de Ryusei, e ele girava enquanto dizia. Você é ingênuo demais. Se for numa disputa de finalização no tornozelo, eu não perco pra ninguém no mundo. Kibo voltava a assumir a ofensiva e Ryusei pensava. Mas o que aconteceu? Foi rápido demais. Algo explodiu dentro do meu corpo e uma dor violenta percorreu meu organismo. Uma torção diferente, Kibo exclamava. Estilo Nadashinkage. Técnica original, cortesia de Kishi Miyazawa. Chave de torção com imobilização total. Ryusei sorria quase apagando e pensava. Como eu esperava, o Sr. Kishi é forte demais, mas isso acaba me deixando feliz. Entrávamos num flashback onde Ryusei divagava. Não havia lugar no mundo onde eu pertencesse. Este mundo é vulgar, repugnante e entediante. Eu nunca consegui me encaixar. Exausto, dentro do vazio, eu sempre desejei a ruína. Era algo que eu temia? Não existia nada assim. Porque neste mundo eu era uma existência tão insignificante que ninguém sequer notaria se eu desaparecesse. Entrávamos no flashback do primeiro encontro de Seiko e Ryusei, onde Seiko dizia: não conhecer o medo é algo anormal, porque isso significa que você é uma pessoa várias vezes mais perigosa do que um covarde qualquer. Ryusei voltava a contar, mas quando eu conheci o Sr. Seiko, o meu mundo mudou completamente. Enquanto espancava Ryusei, Seiko dizia: eu deliberadamente estou usando de violência. Violência significa impor algo de forma unilateral. Significa maltratar você sem lhe permitir qualquer possibilidade de contra-atacar. Ryusei caía e Seiko continuava. Significa despedaçar completamente o seu orgulho e a sua autoestima. Significa deixar no fundo do seu coração uma ferida que jamais poderá ser apagada. Ryusei voltava a contar. Naquele momento eu experimentei dor, sofrimento, o desespero e o medo a ponto de sentir que a minha vida estava em perigo. Eu conheci o mundo das artes marciais, um mundo em que exige que você o enfrente apostando sua vida inteira, de corpo e alma. Pela primeira vez pensei, eu quero viver. No flashback, no armazém de Otton, Ryusei dizia: eu quero me tornar forte como você, Sr. Seiko. Por favor, me ensine o estilo Nadashinkage. Ele voltava a contar. Finalmente havia encontrado a imagem da pessoa que eu queria me tornar. Retornávamos ao presente, onde os batimentos de Ryusei começavam a acelerar e ele pensava: e agora, algo forte que me dá medo. Causa uma dor excruciante que ataca todo o meu corpo num só golpe. Meus músculos estão gritando como se estivessem sendo rasgados. Meus ossos estão rangendo por estarem sendo torcidos até o limite de se quebrarem. Mas o que está acontecendo? O que é essa dor? Como uma torção pode doer tanto? Então isso é uma técnica original de Kishi Miyazawa? É verdade, eu estou lutando contra aquele Kishi. Não, ele está além. Está mais forte. Com uma técnica do Nadashinkage, estou completamente imobilizado, incapaz de mover sequer a ponta do meu dedo. Como eu imaginava, ele é assustador, e as técnicas do estilo Nadashinkage são profundas demais. No flashback onde Kibo humilhou Ryusei, ele dizia: as pessoas crescem mais quando passam por dor e frustração. Ryusei voltava a pensar, e mesmo assim, o Sr. Kishi veio me derrotar com toda a sua seriedade. Eu preciso corresponder a esse sentimento. Não posso mostrar uma aparência tão patética. Eu vou mostrar tudo que tenho. Vou mostrar o quanto eu cresci. Ryusei dava um grito, forçava a perna travada e o braço. Com a força do G28, ele torcia o ombro de Kibo e ia para as costas enquanto pensava: cada célula do meu corpo está feliz por poder lutar contra o Sr. Kishi.
Eu também sou alguém que ocupa um lugar, mesmo que modesto, dentro do estilo Nadashinkage. Ryusei travava as pernas, braços e pescoço de Kibo e exclamava em pensamento: sou alguém que herdou o sangue do dragão, técnica secreta do estilo Nadashinkage, travamento do tigre demônio. Em voz alta ele questionava enquanto forçava: embora eu ache que isso não vai acontecer, você poderia admitir a derrota, Sr. Kishi? Se não fizer isso, eu vou continuar te estrangulando até apagar. Íamos para Kibo, que não respondia, mas pensava. Ele me prendeu firmemente. Mas será que consegue me apagar com algo assim? O tigre demônio é uma técnica secreta do Nadashinkage, uma técnica transmitida apenas oralmente. Como esse moleque conhece isso? Ele está comprimindo minha artéria carótida com perfeição. Se continuar assim, ele vai acabar me apagando de forma até agradável. Kibo nessa hora autodeslocava seu calcanhar e conseguia espaço para sair enquanto pensava. Eu sou o líder da escola Nadashinkage. Não vou ser derrotado pelas próprias técnicas do Nadashinkage. Travamento de perna em figura 4. Kibo entrava numa torção espelho com Ryusei e dizia: como eu pensei, você é mesmo um sujeitinho perverso. Mesmo dizendo que se eu participasse do evento você desistiria de participar, você estava totalmente disposto a lutar. Ryusei respondia: desculpe, Sr. Kishi. Na verdade, eu queria participar mais do que tudo. Porém, o problema são as suas costelas. Elas não estão quebradas? Você está mesmo bem, Sr. Kishi? Kibo questionava. Você é quem sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo por causa da minha chave de joelho, não foi? Tá preocupado por quê? Ryusei respondia. Acredito que sim. Meu joelho está tremendo bastante. Kibo questionava. E então, não tá na hora de dizer que se rende? Ryusei respondia. Nós dois somos teimosos demais para admitir a derrota. A cena cortava para os Estados Unidos, onde Stamp estava no hospital diante de Garcia e ele dizia: parece que você está se recuperando em uma velocidade extraordinária, Jonze. Você realmente é um monstro. Porém, há pessoas que ficariam em apuros se um monstro como você voltasse em plena forma. Se você não usar isso direito, será um desperdício de um tesouro inimaginável. Você estaria desonrando o legado de Garcia. Stamp puxava uma seringa e continuava enquanto preparava uma dose letal. Até um monstro tem sonhos, não é? Mas não se preocupe, eu não vou te matar. Com isso, você não morre. Mas também não vai deixar você viver normalmente. Nessa hora podíamos ver, galera, um homem gigantesco atrás de Stamp. E esse último continuava dizendo: você conhece essa droga, G11? É uma droga tão terrível que faz até mesmo um monstro como você parecer adorável. Só que nessa hora, galera, Stamp percebia algo atrás dele e olhava. Em seguida, ele era acertado no rosto pelo monstro. Retornávamos para o combate, onde Kibo dizia: vamos lá então, chega de brincadeira. Kibo dava um chute no queixo de Ryusei, mas Ryusei devolvia o pisão e torcia a perna de Kibo. Porém, Kibo torcia de volta e o narrador pontuava. Ao mesmo tempo, os dois aplicam a torção no tendão de Aquiles. Ryusei forçava de um lado e Kibo do outro, porém esse último pensava: na chave de tendão de Aquiles, ergue-se o quadril para aprofundar ainda mais a finalização. Podemos ver, galera, o calcanhar de Kibo auto-deslocado. Por outro lado, Ryusei tinha seu calcanhar torcido. Ele gritava de dor e Kibo pensava: opa, esse foi o som de um tendão se rompendo? Ainda não acabou. O som de crack ecoava, mas Ryusei puxava uma perna, dava um pisão na cara de Kibo e exclamava: eu tenho controle ósseo, eu sei como lidar com isso. Kibo era jogado para trás, mas parava em pé se arrastando. Ryusei olhava sangrando e bem ofegante, mas com as mãos nas costelas, Kibo dizia sorrindo: você pode ter o controle ósseo, mas eu ouvi claramente o som do tendão se rompendo. E os ligamentos do seu joelho esquerdo também devem estar rompidos. Você já não consegue nem ficar em pé, consegue? Ryusei se erguia perfeitamente, galera, e Kibo questionava em choque: ei, isso é sério? Cara, eu vi claramente, nem chegou a esticar? Ryusei respondia: graças ao controle ósseo, eu também consegui evitar por pouco a lesão no tendão de Aquiles. Ao que parece, meu joelho esquerdo também está intacto. Kibo comentava: você realmente é um sujeitinho perigoso, hein? Até o velho que acreditava na bondade das pessoas tinha dúvidas sobre você. Um flashback, Otton dizia: você é alguém que herdou o sangue de Kiryu. Ninguém sabe quando você pode cair nas trevas. De volta ao presente, Ryusei se surpreendia, ficava chateado e dizia: de fato, ele realmente me disse isso. As palavras de Seiko ecoavam enquanto íamos para o cruzeiro em que ele estava. As técnicas perigosas transmitidas de mestre para um único sucessor só podem ser aprendidas e praticadas por alguém de caráter íntegro, capaz de compreender e colocar em prática a verdadeira essência do estilo Nadashinkage. No seu quarto, Seiko meditava em cima da cama e pensava: logo chegaremos a Nova York. Quero comer um belo bife grosso.
De volta ao combate, Ryusei avançava dizendo: mesmo assim, eu quero ficar mais forte, eu quero lutar. Kibo desviava de um direto e um jab, em seguida respondia com um jab de esquerda que era desviado, em seguida bloqueava um direto. Eles começavam a trocar golpes e defesas equivalentes, enquanto Ryusei dizia: se eu ficar forte, poderei me tornar uma pessoa de caráter como o Sr. Seiko. Kibo desviava de um jab por um tris e respondia com um cruzado no meio da cara. Na mesma hora em que Ryusei ia para trás, Kibo lançava um direto de direita e em seguida dizia: você é ingênuo demais. Ryusei voava pra longe, batia numa árvore e caía. Em seguida, Kibo dizia: você realmente quer me derrotar? Então perca totalmente o controle de suas emoções e desperte. Torne-se um monstro. É a única forma. Ryusei olhava sangrando pelas extremidades enquanto via Kibo sem uma gota de sangue. Ele se erguia e Kibo dizia: se quer me derrotar, então remova seus limitadores ao máximo. Use sua força, use suas técnicas e lembre-se, você está vivo graças ao Garcia. Esse coração e esse olho também originalmente eram dele. Se você não usar isso direito, se não usar o que o Garcia te deu e não usar as técnicas do Nadashinkage, será um desperdício de tesouro. Você estaria desonrando o Garcia e o estilo Nadashinkage. Ryusei se chocava, em seguida ele se lembrava do dia em que foi espancado por Kiryu. Entrávamos no flashback em questão, onde Kiryu dizia: Ryusei, Kishi não tem a mesma ingenuidade que você. Kishi está tentando dominar uma técnica de contra-ataque ao Gemaken para lutar contra o Príncipe Demônio, mas no fim das contas, ele também espera ter que lutar contra você. No fundo do coração, ele o reconhece como um inimigo. Voltávamos ao presente, onde Ryusei exclamava: eu estou sempre lutando a sério. Kibo desviava de um direto, mas na mesma hora as costelas fraturadas rangiam. Kibo sentia dor, e Ryusei aproveitava aquele atraso para bater novamente enquanto exclamava: punho demoníaco ilusório. Kibo era pego pela maldição e pensava: quando se é atingido pelo Gemaken, uma alucinação de medo é gravada na mente através da retina. Mas é justamente nesse instante que surge a oportunidade para contra-atacar. Estilo Nadashinkage, punho demoníaco do impacto devastador. Ryusei era pego pela maldição e Kibo pensava: esse contra-ataque transmite o Gemaken para o oponente. E então o próprio Gemaken da pessoa enfraquece no primeiro alvo e desaparece. Ryusei se afastava com dor, prontamente tentava conter a maldição e pensava: droga, é verdade. O Sr. Kishi conhece perfeitamente o método de aplicação do Gemaken. Isso não vai funcionar com ele. Eu fui estúpido. Ryusei continha a maldição, mas ao olhar para frente ele via Kiba encurtando com um salto e questionando: o que diabos você tá fazendo aí no meio da luta? Um único instante de descuido pode custar a vida, não se esqueça. Ryusei tomava uma joelhada no meio da cara. Kiba pousava carregando uma esquerda e questionava: o que vai fazer agora? Vai desistir do Nadashinkage? Um monstro não precisa das artes marciais? Ryusei tentava fugir do soco, mas graças ao olho de Garcia, ele conseguia acompanhar o movimento e exclamava desviando: estilo Nadashinkage, deslizamento de bala. Kibo se surpreendia, pois via Ryusei juntando as mãos e exclamando enquanto atacava: estilo Nadashinkage, punho de Bodhisattva. Enquanto Kibo estava surpreso, ele sentia dor nas costelas e pensava: Ryusei usou o deslizamento de bala, seguido do punho de Bodhisattva. A marca começava a aparecer no corpo de Kibo, que continuava pensando: a manifestação do Bodhisattva, a prova de que a onda de choque penetrou profundamente no meu corpo. Mas isso não importa. Kibo fazia o deslizamento de bala de toda a energia do punho de Buda, juntava as mãos e batia no peito de Ryusei. O impacto ressoava através do corpo e Kibo exclamava: estilo Nadashinkage, reversão do Bodhisattva. Ryusei, toda arte marcial possui uma técnica de contra-ataque. Toda! Até o punho de Bodhisattva possui uma técnica de reversão, conhecida apenas por aquele que herdou legitimamente a tradição. Em choque, Ryusei pensava: o que é isso? Não há dor, mas eu não consigo aplicar força alguma no meu corpo. A energia dentro do meu corpo está sendo drenada. O que está acontecendo com o meu poder? Minha visão está vacilando, droga. Kibo dizia na sequência: o seu punho de Bodhisattva não é verdadeiro. Seu erro foi cair na minha provocação e colocar raiva nos seus golpes. No punho de Bodhisattva, você não deve lutar pensando em derrotar o oponente. Sem medo, sem hesitação, sem defesa. Apenas reze, com compaixão e oração. É um estado de total renúncia que busca salvar o coração do adversário. Ryusei olhava para o peito de Kibo e pensava: o Bodhisattva tá desaparecendo. Mas por quê? Entrávamos num flashback, onde Ryusei batia numa árvore com o punho de Bodhisattva e Otton dizia:
Não é para golpear usando força bruta. Os ossos dos seus dedos estão entrelaçados na hora de golpear. Você vai acabar quebrando eles com a própria força. Ryusei pedia. Por favor, Sr. Seiko, me ensine então. Como eu posso dominar essa técnica? Otton respondia. O punho de Bodhisattva é o mais secreto dos segredos do estilo Nadashinkage. Foi transmitido a apenas uma única pessoa. Apenas uma única pessoa herdou de verdade essa técnica. Ryusei dizia enquanto voltava a atacar. Então só me resta aprender sozinho. Eu aprendi o sistema técnico do punho de Bodhisattva, lendo o manual de instruções. Eu vou dominá-lo, custe o que custar. A cena cortava para o anoitecer, onde Otton dizia. Ryusei, já chega. Você tem uma sensibilidade aguçada, eu admito. Mesmo sem que eu lhe ensine pela teoria, você deverá acabar dominando isso um dia. Ryusei questionava. Sr. Seiko, o senhor não está me ensinando porque eu sou filho do Kiryu? Otton partia em silêncio e voltávamos para o presente, onde Ryusei caía e pensava. O meu punho de Bodhisattva é uma falsificação. Será que eu não consigo me comparar ao Kishi? Este é o meu limite? Ryusei começava a perder a consciência e continuava pensando. É assim que deve ser? Um homem que herdou o sangue do dragão não pode ser como o Sr. Seiko? Herdar o sangue mais feroz e mais terrível significa tornar-se um monstro. Então vamos, torne-se um dragão ainda mais feroz e cruel. Eu não vou hesitar nem um pouco. Ryusei mudava seu olhar e Kibo comentava. Olha só, então finalmente revelou sua verdadeira natureza, Ryusei. É assim que você deve lutar. Ryusei tirava sua camiseta rasgando-a e pensava. Já não posso mais hesitar. Mesmo que eu tenha que matar o Sr. Kishi, não hesitarei. Pretendo desferir um golpe sem piedade e sem misericórdia. Kibo dizia tirando sua camiseta. Olha aí, finalmente tirou do caminho que te limita. Ryusei pensava. Se alguém como você, Sr. Kishi, com capacidades que superam a compreensão humana, é chamado de monstro, então eu também posso me tornar um monstro. A batida do coração ecoava a ponto de ser escutado por todo o ambiente. Kibo dizia. Muito bem. Venha então, monstro. Em guarda, Ryusei pensava. Eu posso até pulverizar os ossos do Sr. Kishi se eu bater direito. Kibo questionava. Você explodiu um urso devorador de homens com um único golpe, não foi? Parece que o Snuka chamava aquilo de poder demoníaco. Mas eu te alerto, isso não vai acontecer comigo. Longe das provocações, Ryusei pensava. Como vou liberar todo o meu poder de uma só vez, existe o risco do meu corpo não conseguir acompanhar esse poder pelo resto do combate e acabe entrando em colapso internamente. Mas eu vou postar na minha única chance, desse último golpe. Kibo avançava dizendo, nada que você fizer vai adiantar, Ryusei, porque eu sou o último sucessor do estilo Nadashinkage, porque eu sou Kishi Miyazawa. Ambos encurtavam e desviavam de cada golpe lançado. Enquanto isso, Ryusei pensava, mesmo assim, eu não posso me dar ao luxo de pegar leve com o Sr. Kishi. Eu tenho que lutar com tudo, usar tudo nesse único golpe. Ryusei acertava uma esquerda em cheia, no meio da cara de Kibo, e entrávamos num flashback do dia em que Yuki raspava o cabelo de Ryusei, e ele dizia: antes da luta eu fico tão empolgado que eu nem consigo dormir. Mas, mais do que sinto medo, talvez seja parecido com a sensação de sair com uma garota pela primeira vez. Quão forte será o Himeji? Que técnicas ele possui? Como será que ele vai reagir aos meus ataques? Ultimamente eu só consigo pensar no Himeji. Lutar é como um jogo de sedução. Íamos para o momento da luta, onde Ryusei dizia: só depois de sangrar é que finalmente me acalmei. Himeji dizia à frente: normalmente ao ver sangue as pessoas ficam abaladas e se encolhem. Sentir alívio ao ver o próprio sangue é sinal de uma tendência a distúrbios mentais. Bem, eu também sou desse tipo. De volta ao combate, Kibo também batia de encontro em Ryusei, porém esse último pensava: não me arrependo se eu acabar morrendo. Não hesitarei em destruir meu oponente. Entrávamos em mais um flashback, na luta de Galliard e Ryusei, e esse último contava. Cada golpe daquele homem era rápido, pesado e doloroso. Bem dado, em meio à ansiedade e ao medo, eu acho que naquela época eu estava saboreando a emoção de estar vivo. Mesmo temendo que meus ossos quebrassem ou que eu fosse morto, por algum motivo eu sorria. Apenas continuar vivo não é o mesmo que realmente viver. Eu tinha uma sensação tão intensa de estar vivo que não me importaria nem se morresse. O narrador dava nota. A força de Ryusei veio do respeito pelo seu mestre. Ryusei voltava a contar. Eu também lutei contra o Sr. Dump, alguém que poderia ser chamado de um amigo na época. Dump participava de lutas perigosas para pagar as despesas médicas de sua amada filha. E então eu encontrei um homem completamente alheio à palavra amor.
Íamos para o momento onde Ryusei ficou cara a cara com o G28 e ele voltava a contar. O primeiro encontro com a arma humana Garcia 28, o clone de Edgar C. Garcia, criado a partir dos genes de Kiryu Miyazawa, era a cópia humana perfeita, a arma biológica perfeita. Esse foi o G28. Ele era um homem não só forte, mas personificava uma violência pura, livre de impurezas, transcendendo o bem e o mal. Quando meu olho foi furado, aquilo foi um batismo da violência brutal. Garcia arrancou meu globo ocular, como um louva-a-Deus arrancando os membros de sua presa. Diante de Garcia, fui forçado a perceber o quão frágil o corpo humano era diante daquele monstro. E agora eu estou desferindo um golpe com toda a minha força herdada do Sr. Garcia no próprio Sr. Kishi, o homem que derrotou aquele Garcia número 28. Voltávamos para o presente e o narrador dava nota. Kiryu dizia que para seguir o caminho do mal também era necessário talento e determinação. Não era apenas força, mas para isso você deve desejar se tornar um monstro para que consiga. Podíamos ver sangue pingando no chão. Porém, galera, era de Ryusei e Kibo questionava completamente ileso mesmo tomando aquele soco. Por que, Ryusei? Kibo fechava os olhos e Ryusei caía. Em seguida, Kibo voltava a questionar. Por que você não se tornou um completo monstro? Mesmo que a reversão do Bodhisattva estivesse reprimindo seu poder, talvez você pudesse ter virado o jogo usando o poder máximo. Por que, Ryusei? No chão, Ryusei ficava inconsciente e ele dizia como narrador: eu não tenho o talento nem a determinação para me tornar o mal. Na revanche contra Garcia número 28 na área 52, sob a orientação de Kiryu, dediquei-me completamente ao mal e encurralei Garcia. Olho por olho, eu pensei. Porque ele destruiu meu olho, então eu tinha o direito de destruir o dele na minha visão. Sem hesitar, enfiei os meus dedos no olho do Garcia 28. Meus dedos ainda se lembram da sensação repugnante do globo ocular sendo esmagado. Foi um momento em que eu fui atormentado pela culpa, mas o potencial de Garcia era incalculável. Mesmo previamente ferido antes do combate, mesmo com os ferimentos que ele recebeu durante o combate, ele contra-atacou imediatamente e fez o meu coração parar, com um único golpe. Mas quem foi profundamente ferido e provou o desespero foi o próprio Garcia, porque quem mais desejava a morte de Garcia era Kiryu. Kiryu desejava o coração mutante. No flashback em questão, Kiryu questionava: você acha que virou meu filho ou algo assim? Eu nunca vou reconhecer alguém como você. Seu corpo e esse talento foram dados por mim, e eu os quero de volta. Ryusei voltava a contar. Garcia foi forçado por Kiryu a encarar a morte, quebrar o próprio pescoço com as próprias mãos. Era um coração mutante destinado a Yuki, a filha de Kiryu. Por uma espécie de sistema de triagem, acabei me tornando o receptor do órgão de última hora. Foi pela morte de Garcia que eu pude continuar vivendo, morrer uma vez e renascer para a vida. Eu não quero cometer o mesmo erro novamente. Eu não quero ferir pessoas excessivamente com esse poder, porque a alma de Garcia vive dentro de mim, e não é apenas o coração. Kibo ia até Ryusei e o acudia. Em seguida, Ryusei voltava a contar. E então um segundo Garcia apareceu. Todos os clones de Garcia, a arma humana, foram destinados à eliminação. Mas houve um homem que, mesmo após ser eliminado, conseguiu sobreviver e retornar do inferno. Esse homem era o G11, o príncipe demônio. Íamos para o momento em que G11 apertou a cabeça de Ryusei e ele questionava: Ryusei, você é realmente uma pessoa digna de receber o coração de Garcia? Que tal eu fazer você experimentar a mesma dor, humilhação e sofrimento que nós suportamos? Ryusei voltava a contar. E então, no torneio diante do soberano russo, eles decidiram quem era o vencedor. No flashback, antes da luta, Kibo dizia: não se preocupe, Ryusei. Se acontecer alguma coisa inesperada, eu vou ajudar. É para isso que serve o Corner. Ryusei voltava a contar. Em uma terra estrangeira, pela primeira vez, cercado de ansiedade e tensão, foi quando percebi o quanto a presença do Sr. Kishi e o Sr. Seiko me dava confiança. Quando finalmente fiquei frente a frente com o príncipe demônio, eu estava tomado totalmente pela raiva e pelo medo, completamente abalado. E mesmo assim, se não acabei me entregando ao mal, foi porque eu tinha o Nadashinkage. Eu não poderia me tornar um monstro. Eu não queria.
Eu queria me tornar forte como um ser humano. A luta contra o Príncipe Demônio atingiu um nível extremo de ferocidade. Um único golpe certeiro poderia ser fatal. Foi uma troca de ataques e defesas tensa e cortante, marcada por golpes de altíssima velocidade. Mesmo sendo levado pela emoção, eu lutei com toda a minha força, mas consegui lutar com calma e lucidez. Eu não perdi a cabeça nem explodi de raiva. Eu não me tornei um monstro. Não voltei a ser aquela pessoa desagradável. E é assim que eu preciso continuar a ser. De volta ao momento presente, Kibo dizia: "Você sempre foi calmo, Ryusei. Muito mais do que eu, que tenho emoções intensas e instáveis, você consegue controlar a si mesmo. Você também controla muito bem até mesmo esse coração mutante aí. Como artista marcial, essas suas qualidades são superiores às minhas. Vamos, levante-se. Até o meu pai reconhece a sua força." O narrador dava nota: o punho de Buda. Não importa o quão encurralado ele fosse colocado ao usar essa técnica, a intenção de matar nunca brotou dentro do coração de Ryusei. Rajada de punhos de Buda, ele não sentia nenhum ódio pelo Príncipe Demônio. Na verdade, queria salvá-lo. É por isso que foi detalhe que o punho de Bodhisattva dele não foi perfeito. Foi por isso que o punho de Buda acabou funcionando e despertou a Lotus. Mesmo sendo uma técnica improvisada, ele conseguiu conectá-la até a técnica suprema, a Lotus de Bodhisattva. Uma técnica que até então apenas Kishi Miyazawa dominava. Mesmo assim, a obsessão do Príncipe Demônio era assustadora. Ele implorou para que lhe dessem o golpe final. Mesmo derrotado, ele ainda tentava arrastar Ryusei para o caminho do Asura. De volta ao presente, Kibo dava sua blusa para Ryusei e dizia: "Toma. Oh, por que você não me deu aquele golpe final? Acha mesmo que eu cairia para aquilo?" Ryusei respondia: "Ah, muito obrigado, Sr. Kishi." Kibo continuava: "Relaxa que logo a marca do Bodhisattva também vai desaparecer." Ryusei respondia: "Sim, é frustrante, Sr. Kishi, mas foi uma derrota completa." Kibo amenizava: "Não importa, você quer participar daquele torneio, não quer? É você quem vai participar e ir para Nova York então." Ryusei respondia: "Não, eu perdi completamente, eu não tenho esse direito, Sr. Kishi." Kibo amenizava: "Não, você vai ficar bem. Mesmo nas situações mais desesperadoras, você nunca perdeu o controle de si mesmo. Mesmo lutando contra aqueles monstros, eu tenho certeza que você não vai se tornar um monstro. Tenho certeza que não vai se perder." Ryusei pontuava: "Agora só falta o meu corpo acompanhar isso. Por mais que eu tenha reduzido os danos drasticamente, o coração mutante é uma espada de 2 gumes se usado ao máximo. A carga imposta ao corpo é incalculável. Ela remove os limitadores e extrai habilidades monstruosas de um nível absurdo, mas pode transformar a pessoa em um inválido graças à própria força ou estímulos cerebrais. Ou no pior dos casos, levá-la à morte. Eu preciso fortalecer mais o meu corpo para aguentar tudo isso." Kibo alertava: Mas fora isso, o lado americano está atrás do seu coração. O motivo de eu ter sido contra a sua participação do torneio a priori é porque eu não queria que você acabasse como o Príncipe Demônio. O Príncipe Demônio conseguiu sobreviver, mas sofreu ferimentos gravíssimos da luta entre vocês e o ferimento de bala. Ouvi dizer que ele está à beira da morte. Pelo que o Stamp me disse, parece que ele está isolado em um hospital em Nova York. Mas quem sabe como ele está agora? Todo mundo quer esse coração. De qualquer forma, uma coisa é certa: vai ser um torneio extremamente perigoso e você precisa estar preparado." Ryusei insistia: Eu sei dos perigos, Sr. Kishi, mas tem certeza de que eu posso participar do torneio?" Kibo respondia: "É claro que pode. Além do mais, o meu pai também estará lá para garantir que tudo ocorra bem." Íamos para o cruzeiro, onde Otton espirrava e Kibo continuava dizendo: "As técnicas do estilo Nadashinkage, os ensinamentos do meu pai, os sentimentos em relação ao Príncipe Demônio e a alma de Garcia, o sangue que você derramou, tudo que você aprendeu de importante durante as lutas está guardado aí dentro. Você pode lutar dignamente como um membro do Nadashinkage." Ryusei sorria feliz e concordava. Em seguida, a cena cortava para momentos mais tarde, onde Kibo retornava para o café e dizia: "Ufa, eu tô exausto. Deixa eu sentar um pouco aqui." Ainda comendo, Ricardo ficava confuso e Kibo continuava: "Ô, senhorita Kaoru, me dá um smoothie aí verde que parece horrível, vai? Mas que seja nutritivo. E eu tô com tanta fome que vai ficar até gostoso esse negócio aí." Kaoru questionava: "Que parece horrível? Que jeito de falar é esse, seu travesso?" Minutos mais tarde, Ricardo questionava: "Ô, Kibo, onde você estava? Por que me deixou pra trás assim?" Kibo respondia: "Para de choramingar. Você é barulhento demais. Eu tava tendo um duelo mortal com o Ryusei." Ricardo questionava: "Vocês estavam brigando? Por quê? Onde o Ryusei está? Você lutou com ele, duelo mortal? Não me diga que você o matou."
Kibo respondia: que mané matou? Ele tá se preparando para ir para Nova York. Vai acontecer um perigoso torneio de artes marciais envolvendo o governo, e o Ryusei vai participar como representante do Japão. Voltávamos para minutos antes, onde Ryusei e Kibo retornavam e esse último dizia: tem um outro torneio de artes marciais nos Estados Unidos que tá dando o que falar porque permitem o uso de doping, mas em teoria é apenas limitado ao uso de substâncias legalmente permitidas, como por exemplo, coisas vendidas na farmácia, testosterona e derivados. Já o torneio em que você vai lutar parece permitir até drogas ilegais. Ryusei dizia: eu sei que é perigoso, mesmo assim vou dar o meu melhor para não envergonhar o nome do Nadashinkage. Kibo dizia: é isso aí, mostre àquele presidente arrogante a grandeza das artes marciais japonesas. Ryusei questionava: Sr. Kishi, deixa eu te perguntar, o que é exatamente a força? É impossível continuar lutando e vencendo para sempre, certo? Com a idade, os músculos, os ossos, a visão dinâmica e os reflexos vão enfraquecer, mas cedo ou mais tarde, a derrota vai chegar. Kibo respondia: se a força se basear apenas em lutar contra inimigos, então sim, ela tem um limite. Isso é algo que eu ouvi do meu pai. A verdadeira essência das artes marciais não é ferir o oponente, mas sim evitar que você seja ferido. Fazer o inimigo perceber sua derrota sem sequer lutar. Dizem que esse é o mais alto estado da maestria. Ryusei dizia: mas isso ainda tá muito longe para nós. Ainda há muitos degraus que precisamos subir. É uma escadaria assustadoramente longa e difícil, né? Kibo pontuava: o único que vai permanecer o mais forte com o passar do tempo vai ser o Degoichi. Enquanto Kibo e Ryusei partiam, o autor começava a colocar os agradecimentos à equipe, e o Apo vai deixar passando na tela para vocês verem quem é quem. Só que de repente, galera, interrompendo os créditos, nós íamos para os Estados Unidos, em Nova York. Em seguida, um impacto de um soco ecoava pelo hospital. O alvo era Stamp, como tínhamos visto anteriormente, e ele pensava no chão: este hospital é administrado por uma organização ligada àquele torneio. Eu já tinha ouvido rumores, mas este monstro é o gigante bebê. Uma cobaia que, por meio de experimentos humanos, foi transformado em um gigante enquanto manteve a mente de uma criança. Enquanto ele brinca inocentemente, ele despedaça seres humanos. Monstros como esse vão participar daquele torneio? Merda! Enquanto o monstro rugia como se fosse o Hulk, Stamp dizia: pare! Eu não sou o seu companheiro de brincadeiras! Se acalme, gigante bebê! Desesperado, Stamp dizia: droga, eu não consigo lutar com esse monstro. Eu vou ser morto. Só que nessa hora, galera, o gigante sentia algo. Podíamos ver uma mão segurando sua barriga. Em seguida, víamos G11 carregando o gigante no suplex e o lançando de crânio contra o solo que rachava. Vários dentes voavam na direção de Stamp, que dizia: G11, é você! Garcia se erguia questionando: G11? Não, está errado. Qual é o nome certo? Me chame de Príncipe Demônio, seu merda. Sou o homem que herdará o dragão. E dessa forma, senhores, Toph, o homem que herda o dragão, chega ao fim. Porém, Toph não acabou, e a continuação vai vir normalmente para vocês aqui na Sociedade Z. Como sempre, eu conto com o apoio e a audiência dos senhores. E se gostaram do vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.